Boa tarde. O governo do Amazonas, realizador do Festival Amazonas de Ópera, através de sua Secretaria de Cultura e Economia Criativa, Motorola, nossa patrocinadora, Bradesco, nosso patrocinador master, e a TV Encontro das Águas, nossa parceira, dão boas-vindas a todos vocês que estão conosco nessa 23ª edição do festival. Acessibilidade é sempre uma preocupação do FAO. E hoje teremos conosco os intérpretes de Libras Ney Gomes e Raquel Pinheiro. Eu agora faço uma breve audiodescrição. Sou Luiz Fernando Malheiro, diretor artístico do festival. Tenho 62 anos, 1,70 m, sou careca, tenho um cavanhaque branco, uso óculos. Estou falando do escritório da minha casa aqui em Manaus. Atrás de mim tem uma parede vermelha com alguns quadrinhos feitos pelos meus filhos na escola. Hoje temos o prazer de ter aqui conosco, nesta mesa, vários exponentes do mundo da ópera aqui no Brasil e na América Latina. Os nossos convidados de hoje, em ordem alfabética, são o maestro Abel Rocha, que é diretor artístico e regente titular da Orquestra Sinfônica de Santo André, é professor de regência e dirige a Fábrica de Óperas da Unesp, está falando de São Paulo. Alejandra Martí, diretora executiva da OLA, Ópera Latinoamérica, falando do Chile. Augusto Teixeira, coordenador-geral de produção artística do Teatro Colón de Buenos Aires, falando da Argentina. Clara Paulino, presidente da Fundação Teatro Municipal do Rio de Janeiro, falando do Rio, e Luciana Salles, diretora artística do Palácio das Artes de Belo Horizonte, falando de lá, de Minas Gerais. Boa tarde a todos. O tema de hoje seria a ópera hoje no Brasil e no mundo. E eu gostaria de que cada participante falasse um pouquinho sobre esse tema, sobre esse nosso momento difícil com a pandemia de Covid, como cada instituição dessa está se virando nesse momento, quais foram as ideias, quais foram as maneiras de tocar a ópera para frente e o que pensam sobre o futuro, né? Sobre o que nos espera daqui para frente. Maestro Abel, por favor. Boa tarde a todos, agradeço muito ao Luiz Fernando Malheiro e ao Governo do Estado de Manaus por participar nessa mesa aqui no Festival de Amazonas de Ópera, onde a gente pôde acompanhar, durante toda a realização do festival, um conjunto de possibilidades, de soluções e de propostas que foram apresentadas nas diversas maneiras de apresentar o conteúdo do festival aqui pela online, nessa tela que nós passamos a nos entender como o nosso meio de comunicação, que, de uma certa maneira, olhando para tudo, eu vejo que ela reflete
muitas das preocupações que muitos de nós tivemos durante esse ano de 2020. Né? Se nós fizermos uma pequena lembrança, num primeiro momento, nós ficamos assim, o que vai acontecer? Ninguém fez nada porque achou que fosse durar 15 dias. Quando a gente percebeu que esses 15 dias iriam ser um pouco mais longos, né, outras soluções começaram a aparecer. Os grupos que tinham registro dos seus concertos, que tinham registros das suas atividades, puderam criar os seus canais, trazer as gravações já prévias de concertos que foram realizados no palco. E aí, conversando com diversos colegas pelo Brasil, nós percebemos que muitos se deram conta que o tipo de registro que era feito não era útil era útil como registro, mas não como um espetáculo para ser colocado numa tela, porque muitas vezes o registro não tinha uma legenda, não tinha uma descrição do que estava sendo tocado, era uma câmera parada no palco, em algum lugar, com uma imagem fixa, que como registro bom, mas como espetáculo tornava o espetáculo muito desinteressante. As pessoas começaram a perceber que, né, lá para maio, junho, que a gente começou a se dar conta de que esses dois meios, o meio físico do palco e a tela, um pode ser intercambiado com o outro, mas eles demandam linguagens diferentes, né? E uma das primeiras linguagens foi assim, até a questão de tempo foi uma questão, tempo de duração do espetáculo foi algo que entrou em dúvida, foi colocado em dúvida, porque eu converso muito com os meus alunos, né? Nesse momento da pandemia, o nosso conceito de público, que antes era um grupo reduzido de pessoas que deveria estar no mesmo momento temporal, presente no mesmo espaço físico, esse conceito de público explodiu. Quer dizer, para nós o público era aquelas 400, 1.500, né, quantas pessoas fossem, que cabiam no nosso teatro e que tinham a disponibilidade de estar naquele momento, naquele horário, naquele espaço físico. Nós percebemos que o público virou uma outra coisa, esse conceito de público. E logicamente, um público físico que sai da sua casa, paga um estacionamento, se locomove, ele vai chegar num lugar, ele vai querer um espetáculo com uma duração compatível com esse esforço que ele teve, de se locomover até o lugar do espetáculo. Quando o meu lugar de assistir se transforma numa telinha, né, talvez eu não... A minha disponibilidade de assistir o espetáculo de 1h30 ou 2 é uma disponibilidade muito menor, porque a velocidade da tela nos causa outras demandas. Então, assim, lá em Santo André, foi pensando nessas coisas que a gente promoveu, aquelas microestreias da quarentena, que vocês podem ter acompanhado, que foram propostas de composições para esse momento de afastamento, onde compositor, músicos, público, todo mundo vai se ver por uma tela, que a música não podia. Então, e a gente colocou um limite de 5 minutos de duração, 5 ou 6 minutos de duração, que naquele momento a gente entendia que era o tempo que uma pessoa tinha de disponibilidade para acompanhar numa telinha parada um espetáculo, né? Algumas pessoas têm o costume, talvez, de ampliar a tela do seu computador, do seu celular para televisão, e aí você tem uma experiência diferente, mas para quem assiste de uma tela de celular, a experiência é outra. Num teatro, você sempre pode olhar para um lado, olhar para o outro, você consulta o programa, sua atenção vai para um ponto, vai para outro, então a percepção do tempo foi muito diferente. E a gente foi criando outras linguagens, e várias linguagens foram aparecendo aí durante o ano de 2020, que nos permitiram, inclusive, perceber daquilo que nós fazíamos era compatível com esse novo meio de comunicação, que é essa tela que nós temos na frente, e quais eram os conteúdos que precisariam, inclusive, ser diferentes e trazidos para essa realidade. As pessoas vão nos assistir por uma tela. Então, a gente começou a criar, a gente percebe que, olhando para todo o entorno, né, das diversas produções, esse conceito foi ampliado e a gente deixou de simplesmente reproduzir, né, aquela gravação da música do concerto numa tela e começou a criar conteúdo para essa imagem audiovisual. Então, assim, aquilo que a ópera tinha, que era uma dramaturgia de palco, de música, né, ela ganhou uma dramaturgia de cinema. Ela precisou também ganhar esse novo olhar,
né? E como que a gente consegue, logicamente, outros profissionais foram trazidos para essas produções todas, profissionais que normalmente nós só entendíamos como profissionais do registro do espetáculo, se transformaram em profissionais de criação do espetáculo, né? Porque o espetáculo concebido para o palco tem uma pegada, o espetáculo concebido para a tela tem outra, e a gente pode ver exemplos muito especiais da interlocução de linguagens, isso que a ópera sempre propôs a fazer, né? Eu acho que nesse momento ela acabou agregando outras linguagens que talvez não agregasse com tanta velocidade ou de um modo tão corriqueiro. Então, inclusive, os exemplos aqui do festival foram muito marcantes nesse sentido, né? Que teve até ópera em formato de animação, né? Que só poderia acontecer, né, na tela, em cima do palco, talvez o formato da animação não fosse possível. Então, eu acho que essas questões todas, de algum modo, elas entram para ficar, né? Pode ser que, eu acredito que daqui, quando nós pudermos voltar a fazer de uma maneira mais regular os espetáculos com a presença de todos os artistas e de todo o público, vai existir uma demanda muito grande, uma necessidade muito grande do público sair de casa para assistir seu espetáculo no teatro, que já era uma disputa que a gente tinha no final de 2019, como que nós fazemos para as pessoas saírem, mas essa necessidade vai existir, as pessoas vão querer ir até o palco. Mas, ao mesmo tempo que a gente percebe isso, a gente sabe que, de alguma maneira, essa interlocução numa tela, tanto de um registro, de uma transmissão, transmissão ao vivo, ou de um registro posterior do espetáculo, nós aprendemos muito nesse um ano de quais seriam essas novas características dessa comunicação que a gente precisa ter com esse público. E por muito do que a gente viu, né, desde das montagens e das transmissões mais tradicionais, até aquele momento que, aqui, de novo, elogiando muito o Festival Amazonas de Ópera, a encomenda de espetáculos que, logicamente, acabaram sendo pensados para essa situação, né? Os espetáculos sabiam que iriam ser vistos a partir de uma tela. Então, toda a composição, a escritura, o pensamento da concepção do espetáculo sendo feito para cá. Eu acho que, assim, perdemos muito, ainda vamos perder, mas, por outro lado, nós fomos despertos para uma possibilidade que eu acredito que, de alguma maneira, vai ficar presa na nossa realização. Inclusive, como professor de faculdade, né, nós já, dentro da faculdade, nós já tivemos que desenvolver, inclusive, outras maneiras de entender o ensino dessa arte, né? Entender o que é o ensino e o comportamento da ópera dentro da tela. Cursos que nós fizemos, atividades didáticas, onde a direção era pensada no limite de uma tela de celular. As pessoas nas suas casas sendo dirigidas, mas elas não podem sair desse espaço ou o limite de atuação é muito reduzido. Não é uma coisa assim que você vai ter alguém na sua casa te gravando e vai poder editar depois, ter várias tomadas, mas as pessoas tiveram que aprender, assim, como ter uma variedade de ações e reações no limite do 9:16, né? Que é um aprendizado, tanto para quem estava na aula, quanto para quem tinha que ministrar e organizar esses cursos. Então, acho que, nesse sentido, nós fomos forçados a dar soluções. E isso é sempre bom para quem trabalha com artes, porque eu acho que são as soluções que vão fazer com que nós possamos construir espetáculos cada vez mais vinculados com a realidade das pessoas, e nós somos obrigados a fazer isso, né? Nesse momento, construir soluções vinculadas com a realidade onde a gente está vivendo, que era essa de isolamento, e isso impactou tanto na forma quanto no próprio conteúdo de muito do que a gente fez. Então, acho que nesse primeiro momento seriam essas as minhas observações, mas com relação assim o que impactou para nós, para mim, em termos de escola e de produção, e que eu tenho visto no nosso entorno. Então, agradeço, Luiz Fernando, esse começo de conversa, passo a bola para os nossos colegas. Obrigado, Abel. Alejandra, olá. Partindo disto que Abel, vou falar em português melhor, falou, eu sei que a Ola fez uma pesquisa, uma encuesta sobre justamente isso, audiências digitais na Latinoamérica no tempo da pandemia. Eu gostaria que você falasse um pouco disso. Muchas gracias, Luis. Bueno, tuvimos una experiencia muy interesante en Chile, a raíz de un apoyo que obtuvimos de ProChile, que es justamente la institución que promueve que Chile comercialice al exterior.
logramos reunir a 9 teatros chilenos de todo el largo de Chile, teatros que eran sobre 800 butacas. Realizamos con una empresa que utiliza inteligencia artificial y machine learning para indagar y hacer una pesquisa, una encuesta en 4 países latinoamericanos. Nosotros detectamos los mercados de interés para estos 9 teatros chilenos, que eran México, Argentina, Colombia y por supuesto Chile. Lo interesante fue que gracias a esta metodología en 4 días pudimos obtener 4.000 respuestas, y dado que esta misma empresa utiliza una metodología que refleja la población, los rangos etarios, todo el tema socioeconómico de los encuestados, refleja la respuesta de 140 millones de habitantes. Dentro de los principales hallazgos que nosotros detectamos, lo primero fue, primero se le preguntó, ¿ustedes están dispuestos o quieren consumir espectáculos de artes escénicas online? El 85% dijo que sí. Por lo tanto, de ahí nos quedaron 3.788 encuestados que se les siguió haciendo preguntas. Los principales hallazgos que yo puedo relatar sobre esta encuesta fue que el 51% de esta audiencia declaró haber usado plataformas digitales generales de distribución para ver espectáculos y culturales, y el otro 29% dice haber utilizado sitios web de los teatros y de los centros culturales. Es interesante también ver que la periodicidad, ellos declaran haber consumido estos espectáculos 1 a 3 veces a la semana usando estas plataformas. El 36% tiene entre 18 y 29 años, lo cual es una audiencia bien joven. Y lo interesante, y aquí el desafío para nosotros los teatros líricos, y no se me asusten, pero el 71% declara que consume pop, rock, reggaetón, entre los géneros más consumidos. Los géneros clásicos estaban cerca de la ópera el 2%, y así, o sea, realmente apenas aparecíamos en el mapa. Esto quiero decir que se sale un poco del paradigma de lo que las encuestas, los teatros solemos preguntar desde nuestras instituciones y a nuestros públicos que ya son fieles. Esto fue una encuesta que llegó a 140, o sea, a 4.000 personas que no necesariamente son fieles a nuestro espectáculo, pero que refleja el consumo de lo que la gente quiere y está consumiendo hoy. Otros datos interesantes que pueden orientar cómo nosotros estamos haciendo los espectáculos en forma online, es que ellos quieren, el 44% declara que quiere consumir on demand, o sea, que no me pongan horario, que no me digan el domingo a las 8 se transmite esta función, sino que yo quiero verlo cuando yo tenga tiempo, cuando yo quiera consumir. Otro porcentaje importante dijo, estoy hablando del 69%, dijo que preferían consumir espectáculos de menos de 1 hora, lo cual a nosotros nos hace mucho sentido, porque en forma online la gente tiene menos tiempo, está más desconcentrada, estás haciendo cosas en la casa, o sea, el consumo es de una manera absolutamente distinta. Bueno, Luis, es un poco entre las notas que me tomé de hallazgos interesantes que creo que pueden conducir decisiones estratégicas de los teatros, pero los resultados son mayores, digamos, y obviamente después podemos ir conversando, indagando más. Ok, obrigado, Alejandra. Augusto. Buenas tardes a todos. A ver, primero que nada, felicitaciones también porque hablar de la ópera hoy, llegar al final del festival, haber logrado hacer una nueva edición del Festival Amazonas de Ópera, es motivo de alegría, así que felicidades y felicitaciones por el esfuerzo, que ha demandado muchísima creatividad. Más allá de eso, cuando pensamos la ópera hoy, a mí me gustaría hacer como una reflexión para después un poquito ir sobre lo que habló primero el maestro Rocha y Alejandra, a raíz del desafío que tenemos todos por delante y los nuevos caminos que hemos transitado desde que comenzó la pandemia. Pero lo primero es cuando nosotros estábamos a punto, nosotros en el Teatro Colón, en 2020, estábamos a punto de inaugurar la temporada con una nueva producción de Nabucco. Fue en el ensayo pre-general que llega el decreto de vamos a cuarentena, restricción obligatoria, y primero pensar,
bueno, esto va a ser 15 días, va a ser un mes, va a ser 2 meses, y perdimos toda la temporada. Cuando nos dimos cuenta a los 15 días, a los pocos días, de que no era posible volver, o que no iba a ser inmediato volver, entonces naturalmente se dio el desafío, bueno, estamos ante una realidad que exige, y me gusta la palabra exige porque el teatro tiene una responsabilidad comunitaria, es un teatro público, exige dar una respuesta a esta situación, porque en esta situación nosotros sabemos perfectamente que la cultura es importante. Nosotros sabemos el rol transformador del arte. Nosotros, no nosotros porque somos elegidos, sino nosotros porque hemos vivido la experiencia transformadora de la ópera, del arte en general. Y ahí hay un punto que a mí me parece importante y fue, bueno, yo me planteo, ¿cuáles son la teoría de las condiciones fundamentales y suficientes? Es decir, ¿qué cosas se necesitan imprescindiblemente para que exista una ópera? Sin las cuales no hay ópera. Porque estamos tan acostumbrados a hacerlo en el escenario que posiblemente ante la realidad de no tenemos escenario, bueno, para que se dé el fenómeno, el maravilloso arte de la ópera, o el arte lírico, por decirlo, ¿qué cosas necesitamos? Necesitamos la voz. Sin el canto, sin esa expresión de canto lírico, que es la conjunción de técnica, talento, desarrollo natural, pero sobre todo desarrollo de estudio estilístico, sin la voz no hay ópera. No hay ópera sin la música. No solo la música cantada, sino que tiene que haber, bueno, una orquesta, un ensamble instrumental, un instrumento, porque la relación del arte lírico es la voz en el escenario, la música instrumental como soporte desde el foso. Ok, pero olvidémonos del foso. Tiene que haber voz, tiene que haber ópera. ¿Y qué otra cosa? Puede haber voz y puede haber música, y es un espectáculo, un sinfónico coral. Sin embargo, no. Para que haya ópera tiene que haber teatro. Entonces, sin estas tres cosas, la voz, la música y la dramaturgia, para usar un término moderno, no se da el fenómeno de la ópera. La ópera como arte que reúne estas tres cosas imprescindibles, y cuando digo tiene que haber teatro, puede que no haya escenografía y puede haber acción teatral, puede que no haya luces, vestuarios y puede haber teatro. La teatralidad está puesta, resulta en función de la dramaturgia, y la dramaturgia se puede dar más allá de lo concreto, más allá de lo exacto. Puede haber teatralidad aún en una ópera en concierto. Pero sin estas tres realidades no se produce el fenómeno de la ópera. Y esto es importante. No cualquier cosa es ópera. Tenemos que definir. Esto necesitamos para que haya un fenómeno, para que se dé el arte lírico, para que se dé el arte de la ópera. Pero de un día para el otro, los teatros se cerraron. Y entonces, ante esa realidad, no queremos, no podemos, no debemos quedar indiferentes, ni pasivamente esperando que vuelvan, que todo esto pase. ¿Qué pasará? Porque esto pasará. Y ahí hay que ensayar respuestas y ejercicios diversos y modos de comunicarnos con el público, de llegar a nuevos públicos, de llegar a nuevos modos de producir esta conjunción de estas tres variables. Y por supuesto que vienen las redes, las plataformas, los canales, la televisión que ya era un fenómeno desde hace 2 décadas.
Sin embargo, ahora estamos hablando de una televisión distinta, de una televisión on demand, de una televisión que no es la televisión del canal, sino que es contenido de Internet. Entonces, ante ese nuevo desafío, poder responder a este tiempo, y ahí nos vimos en la obligación de crear nuevos productos, lo voy a decir así, aunque no me gusta la palabra producto. Nos vimos en la obligación, o nos vimos en el desafío de crear propuestas creativas que en poquito tiempo y en una plataforma distinta a la habitual lograra comunicar el arte de la voz, de la música y de la dramaturgia. Y el Teatro Colón hizo una explosión en sus redes, una explosión en su página web, en sus canales de comunicación, en todas las plataformas. Y ahí creo que Casas de Ópera, que es tomar el formato videoclips y a partir de ahí construir pequeñas cápsulas con canto lírico, instrumentos y casi producción cinematográfica, fue uno de los productos una de las creaciones que más llegada tuvo. Y como dice Alejandra, a un público absolutamente nuevo, visualizaciones en todo el mundo y con un impacto que naturalmente nos desafía a encontrar nuevos caminos de comunicación. Nuevos caminos de comunicación que a su vez sigan manteniendo y construyendo interés, me parece a mí, para ese fenómeno único que se da en el arte escénico, lírico, y que se da en el escenario. Cuando volvamos, que esperemos que sea pronto, nosotros estamos trabajando para en pocos días reabrir el Teatro Colón al 30% de público, pero en breve, en pocos días, vamos a estar reabriendo con un espectáculo sobre madrigales de Monteverdi, altri canti, otros cantos. Es decir, el fenómeno del arte lírico que se da en el encuentro con el público, en el escenario, que es un arte efímero, porque es una experiencia efímera, pero al mismo tiempo transformadora, sigue teniendo su validez y sigue siendo el objetivo nuestro, porque hay una experiencia comunitaria de asistir a un espectáculo, de compartir un espectáculo, de estar en una sala, que tiene resonancias increíbles a nivel del individuo. Es una experiencia colectiva, es una experiencia que construye comunidad, que construye convivencia. Pero también estamos ante desafíos nuevos y tenemos un montón de canales para comunicarnos y para nuevas creaciones que, honrando la esencia de la ópera, la voz, la música y la dramaturgia, puedan ser experiencias que también lleven al escenario. Son ejercicios, son propuestas, son herramientas nuevas que nunca suplirán, me parece a mí, la experiencia del arte en vivo. Nunca. Pero que son herramientas para construir puentes de comunicación hacia nuevos públicos, hacia nuevas audiencias, pero no audiencias en el sentido de, ok, los que van al teatro que ahora vengan a ver ópera, sino hacia nuevas experiencias. Hay gente que no va al teatro y que puede vivir una experiencia viviendo, como decía Alejandra, algo en YouTube. Y puede vivir la experiencia de la belleza, de la conmoción ante un hecho artístico que es único e irrepetible, pero nunca sustituirá la experiencia de la voz en una sala o de la teatralidad en una sala, porque esa experiencia es realmente perturbadora en el buen sentido cuando el arte está bien hecho. Y hay un peligro que es
la plataforma no siempre, esto es otro tema, pero la plataforma no siempre valida lo que está bien. Hay gente, o hay artistas, o hay movimientos, expresiones que no resistirían un escenario porque no podrían sostenerlo, y sin embargo 3 minutos en YouTube por un teléfono es posible escucharlo. Eso es un desafío interesante que tenemos los teatros, generar productos de calidad, y en eso estamos absolutamente empecinados, absolutamente determinados desde el Teatro Colón. Y hemos tenido experiencias increíbles. Digo casas de ópera, pero cualquiera que recorra nuestra web es infinidad de productos nuevos que se han generado para niños, para músicos desde la casa, toda una infinidad de creaciones para dar respuesta a este tiempo. Bien, graças, Augusto. Só queria falar uma coisa. Não só algumas vozes que não funcionariam no teatro funcionam bem online e gravadas, como o contrário, não? Vozes fantásticas que no teatro te impressionam, se você vai botar na tela, nem tanto. É verdade. É perigoso. É verdade, é verdade. Muito bem. Clara, boa tarde. Olá, boa tarde a todos. Obrigada ao Festival Amazonas de Óperas pelo gentil convite e pela linda programação oferecida. Bom, tomando como base a fala dos colegas, né, eu levanto aqui também um questionamento, porque com o início da pandemia, a gente teve não só a ópera impactada, mas a gente teve toda uma cadeia, toda uma economia criativa e produtiva que está por trás da ópera também impactada, né? Como Augusto citou, o Teatro Municipal do Rio teve o início da pandemia, o decreto de pandemia no Rio de Janeiro foi exatamente quando o Teatro Municipal estava abrindo a sua programação em 2020, no dia 13 de março. E abriríamos exatamente com uma soprano. E, a partir disso, a gente começou a ter o desafio não só de como fornecer uma nova programação. A gente tinha programação gravada, como bem o Abel falou, né? A maioria das instituições trabalham com seus registros, mas como fornecer uma programação que levasse o mesmo encantamento que a gente tem numa programação presencial, que conseguisse expandir um público, porque a gente sabe, como a Alejandra falou, a gente trabalha com um público muito específico, né? É um desafio das nossas instituições expandir o público das nossas casas de ópera, e como também garantir a economia produtiva que está por trás de toda essa criação. Como garantir o sustento desde a costureira, que faz o figurino, do cenógrafo, do iluminador, até os nossos cantores e músicos. A gente ainda, ao meu ver, está nesse desafio, porque, apesar de atrelar novas linguagens e novos profissionais, a gente ainda trabalha com muito cuidado, tentando manter a segurança de todos esses profissionais, porque a gente sabe muito bem que hoje em dia a gente não consegue colocar um coro num palco com segurança, vide os protocolos sanitários. Então, assim, principalmente quando a gente fala de músicos, a gente não consegue trabalhar com todos cantando ao mesmo tempo, sem que uma série de cuidados sejam seguidos, né? Então, como conseguir gravar, como conseguir fornecer o espetáculo e como utilizar, principalmente dentro dessas novas plataformas que a gente começou a aprender a utilizar, né? YouTube, Instagram, Facebook, gravação de vídeos, como levar este encantamento e como fazer isto com segurança. Eu acho que ainda é um desafio. O Teatro Municipal tinha uma programação gravada, a gente está retornando agora, na semana que vem, a gravar uma ópera, um trítico, mas com uma solista apenas. A gente não consegue colocar todos os nossos músicos cantando, a não ser
através de alguns vídeos. E como também adequar esses vídeos a uma linguagem responsiva, que funcione desde a tela do computador, na tela da sua televisão e que tenha a mesma qualidade no celular. Então, a pandemia, por um lado, veio impactando diretamente o nosso mercado e a gente teve que se redescobrir, e a redescoberta, muitas vezes, traz novos caminhos, como a gente presenciou no Festival Amazonas, uma ópera inteira em animação, mas ela também gera, né, impactos que, pouco a pouco, a gente também tem que saber lidar e tem que começar a refletir como manter todos esses profissionais. Então, é um desafio. Eu acho que a gente aprendeu muito, eu acho que a gente continua levando, então agora a gente abre o nosso viés e talvez seja muito mais fácil criar um novo público, principalmente com jovens e adolescentes, mas a gente pensa ainda muito e eu me questiono muito com essa questão do encantamento, né? Quando a gente puder retornar, como a gente retorna e se a gente retorna conseguindo manter, aí sim, a qualidade presencial e também a qualidade que a gente aprendeu a utilizar nessas novas linguagens. Ou seja, são vários desafios, mas que eu acho que pouco a pouco a gente vem cumprindo. Com certeza, Clara, obrigado. Uma curiosidade, o seu teatro, o Municipal do Rio de Janeiro e outros teatros grandes aqui no Brasil e fora também, os corpos artísticos sempre resistiram, alguns resistiram muito, por muitos anos, décadas, a gravações, filmagens, etc. A gente perdeu um grande acervo municipal do Rio, se a gente for pensar nos últimos 40 anos, o que se perdeu, que podia estar registrado e gravado de espetáculos maravilhosos, dá vontade até de chorar se a gente pensa. Nesse momento, com essa situação, as cabeças das pessoas estão mudando um pouco nesse sentido? Nem sempre. Na verdade, muda, porque todo mundo vê a necessidade de... As pessoas sentem falta, né? A gente sente falta da casa cheia, a gente sente falta do público, a gente sente falta daquilo que se ama fazer. Quem trabalha com cultura tem isso plantado e a falta existe. Então, foi mais um desafio, porque existe toda uma questão, há anos de reivindicação do direito de uso da imagem desses profissionais, e com a pandemia isso se tornou uma coisa latente. É necessário divulgar a programação pelo universo online, é necessário gravar, é necessário fazer, senão você se fecha totalmente ao mercado e aí você se anula como instituição cultural, né? Como uma casa de ópera. E aí houve muito diálogo sim, e aí eu não falo só da parte do coro, né, que é o corpo mais voltado à ópera, mas todos os corpos artísticos, o balé, a orquestra, para que a gente conseguisse pensar numa programação que tivesse a anuência desses profissionais e que pudesse ser gravada. E aí a gente consegue trabalhar num primeiro momento, eu não sei se as pessoas estão acompanhando pelas redes sociais do teatro, a gente lança uma série de concertos, até por essa questão de segurança, então é muito mais fácil trabalhar com um naipe de cordas, onde você não tem a questão do aerosol, das pessoas cantando, emitindo esse risco, né, no momento, até a gente conseguir ir se adaptando e gravar uma primeira ópera inédita. Então, é isso. Sobre eso, importante, perdón, gracias a la política que se ha llevado adelante en el Teatro Colón, hay un acervo importante de grabaciones en las últimas temporadas filmadas, de tiempo antiguo grabadas en audio, pero eso logró que además de producir cosas nuevas en plena pandemia, pudiéramos tener un ciclo todos los domingos de una producción
histórica del teatro, de temporadas recientes y de temporadas más lejanas, y realmente es algo que los teatros tenemos que plantearnos como esencial. Hay que grabar, hay que registrar todo lo que se hace, porque se logra un acervo de calidad artística muy importante. El teatro, nosotros a lo largo de todo el 2020, durante toda la cuarentena, logramos no solo seguir produciendo cosas para las plataformas online, recurrir al acervo histórico del teatro y a las producciones grabadas. Todos los domingos era como una cita, como una función online, y además hubo una gran vocación, que es una mirada absolutamente desafiante y comprometida de la dirección, de que el teatro, además de seguir ofreciendo su propio cometido, que siempre es el artístico, seguir produciendo cosas artísticas, lográramos tener en tanto teatro público un apoyo a la comunidad y un compromiso con esa comunidad que nos sostiene, con la ciudad. Y ahí el teatro no solo tuvo diferentes iniciativas, todo el cuerpo técnico siguió trabajando en la construcción de barbijos, de frazadas, los talleres. El teatro abrió, tiene todavía un centro de detectar que trabaja en su propia sede, abierto a la población, asistido por salud y por personal del teatro que trabaja voluntariamente. Además, personal del teatro también ha trabajado a lo largo de este tiempo en los hoteles de cuarentena, los hoteles públicos donde gente que no puede hacer la cuarentena va a hacer la cuarentena. Un equipo enorme, el Teatro Colón atiende un hotel. Entonces, el teatro no solo sigue produciendo arte para el bienestar de la comunidad en este momento, sino que hay un gran compromiso social de todos quienes trabajamos acá, que sin obligación, por supuesto que si hay gente de riesgo, no, pero hay un fuerte compromiso para colaborar en esta situación, en este momento, con la ciudad, con la gente, con lo que está pasando. Y eso termina siendo realmente muy importante porque la ciudad siente al teatro como propio. La ópera, el teatro de ópera de la ciudad está en la vida de la gente. Entonces el teatro atiende tiene un centro de detectar, de test para detectar COVID. El teatro entonces está abierto todos los días del año, sigue recibiendo, sigue dando respuestas, sigue estando en contacto con la comunidad y además sigue generando su propio material que le es propio en las redes. Bueno, y ahora por suerte a punto de volver a ensayar, lo cual es increíble. Muy bien. Gracias, Augusto, outra vez. Luciana, você é uma exceção. O Palácio das Artes é uma exceção. As duas óperas que eu regi lá, eu tenho em vídeo, gravadas e muito bem gravadas. Então, agora é a sua vez, por favor. Eu ia falar isso, sabe? Bom, boa tarde a todos. Muito obrigada ao Festival Amazonas de Ópera por esse convite, para estar aqui com os colegas e falando um pouco sobre esse cenário. E eu não pude deixar de trazer, e quero compartilhar com vocês, eu fiz uma leitura muito recente, na revista número 28 do Observatório Vital Cultural, que fala de cultura, arte e pandemia, mas em cenários e tendências após a crise, né, do coronavírus. Esse após que nunca chega. E ele parte de uma perspectiva que me pareceu muito interessante, primeiro com uma citação que o título do artigo dele diz, que é o Carlos Augusto Calil, que é o autor desse artigo. Ele diz, na cultura o novo normal não pode olhar para trás. E faz uma citação bíblica, que também eu achei bem interessante para ilustrar, que fala, e a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. Quer dizer, isso que a gente está vivendo, né, assim, não adianta. Olhar para trás e tentar alcançar algum tipo de previsibilidade dentro do que a gente faz já não é mais plausível, realmente é uma coisa do olhar para frente.
E ele me trouxe uma perspectiva também que eu achei muito instigante, que vem da psicanálise mesmo, que é o do conceito de trauma, quer dizer, um corte que chega para o qual a gente não tem nenhuma defesa organizada. Então, a primeira coisa que acontece é o susto, que eu penso que todos nós aqui tomamos, porque nenhum de nós tinha nem mesmo projetos que contemplassem uma criação audiovisual tão robusta, quer dizer, então a gente precisou, primeiro, após o susto, reorganizar essas nossas defesas, né? E fazendo isso em duas direções. Uma direção que quer insistir no que estava lá atrás e tentando alcançar alguma previsibilidade e tentando, por meio até dos próprios protocolos que a gente criou, assim, pensando no que vai ser a volta para o presencial, porque a gente precisa pensar nisso, né? Meu pai brinca que é um olho fritando peixe, o outro vigiando gato, e do outro lado, a gente tendo que se adaptar a esse ambiente digital e mais do que adaptar, né? Desvendá-lo, porque isso já vinha nos espreitando há muito tempo, mas eu acho que a gente estava meio que ali fazendo, né, um ouvido de mercadora, assim, porque realmente seria uma coisa dispendiosa, você realmente entrar, mergulhar nisso, decifrar, entender e passar a gerar conteúdos nesse volume, não era algo que estava no escopo de ninguém. Então, a gente precisou desvendar este ambiente e entender como é migrar do palco para a tela, que foi uma coisa que a Bel também falou, assim, né? Ir para a tela em todos os seus formatos, tentando manter com alguma dignidade a experiência artística, né? Assim, uma boa experiência artística, que é outro desafio enorme, né? Como é que você continua mantendo a atenção das pessoas que já estão enfastiadas, ninguém contava com um segundo ano, né? O primeiro ano estava ali, mais ou menos, mas um segundo ano, quer dizer, você já pega um público ali exausto, né? E como fazer para saltar dessa tela e alcançar essas pessoas, né? Como criar uma fricção com a nossa realidade que dê conta de alcançar essas pessoas, né? Assim, de trazer a atenção delas, porque essa caixa aqui, ela nos nivela a todos no mesmo lugar. Não tem, né? É aquilo que você falou, você não tem boca de cena, você não tem ali o palco do Palácio das Artes, que você vai de um lado para o outro, não, você tem esse pedacinho aqui, e é igual para todo mundo. Né? Então, como saltar dessa tela e alcançar as pessoas? E isso tem sido o desafio desde o primeiro momento, que eu acho até que, no nosso caso, do Palácio das Artes, da Fundação Paulo Salgado, a gente até reagiu muito depressa. Em 15 dias, a gente lançou o Palácio em Sua Companhia. E ali a gente foi entendendo, né, como fazer. Então, tanto a gente se valia dos registros das nossas óperas, das nossas outras montagens e de tudo que a gente fazia, que graças a Deus tinha muita coisa, a gente conseguiu ele manter, mas também a necessidade de, no paralelo, gerar conteúdos novos, porque somos uma instituição pública, temos a missão de levar a cultura até as pessoas, né? Somos uma instituição que produz ópera, mas não somente, né? Temos 3 corpos artísticos, a Companhia de Dança Palácio das Artes fazendo 50 anos, uma orquestra sinfônica de mais de 40 anos, um coral lírico também de mais de 40 anos. Quer dizer, então a produção tanto era para cumprir essa missão pública e chegar até as pessoas, o público, como também para manter a sanidade desses artistas, dessas pessoas que estão acostumadas a estar sempre criando e se relacionando com esse público, né? E também desvendando a interação com esse público, porque se você não tem mais o aplauso, o que te traz? Né? Então, é o clique. Hoje é o clique. Né? O clique está substituindo o aplauso. Então, eu brinco, na hora de ser público, saiba ser público, se é clique, vai lá e dá um clique no coleguinha, porque o aplauso hoje ele é outra coisa, né? Então, eu acho que existem os pontos positivos, porque tudo tem 2 lados, né? Mesmo essa tragédia tem, né, esse lado da gente ter finalmente desvendado esse digital, entendendo que ele veio para ficar, da gente cada vez mais perceber que é preciso inovar, não ter preconceitos mesmo, e nos abrir para outras linguagens e para essa transversalidade, porque pelo menos na parte que nos cabe pelo Palácio, o que a gente está entendendo é que a gente vai ter que começar a brincar com outras linguagens. Nosso próximo vídeo, por exemplo, vai ter teatro de marionete. O outro também é animação, porque a gente está entendendo que a gente vai precisar conversar
até para girar essa cadeia produtiva, porque se a gente não der a mão para o coleguinha, ninguém vai sobreviver. Porque até é um desafio que se impõe, porque todo mundo aqui teve uma conquista de novos públicos. Todo mundo teve uma diversificação de público, alcançando muito mais gente do que alcançava numa sala de espetáculo, vocês verem. Mas a pergunta que se impõe: quanto desse público nós estamos conquistando para o presencial? Para a hora que a gente voltar, que ele vai lá, vai para a bilheteria, vai comprar o ingresso e vai estar lá. Não sabemos. Não sabemos. Mesmo com os protocolos, com todo mundo vacinado, quando é que as pessoas estarão se sentindo efetivamente seguras para estarem de volta dentro do teatro e assistindo alguma montagem? Então, o que nos resta é realmente nos preparar para essa volta, sabendo que ela talvez seja muito mais lenta do que a gente imaginava, e, ao mesmo tempo, manter uma presença digital interessante. Né? Interessante, se relacionando com esse público, mantendo o trabalho vivo, procurando trazer para a sociedade uma tradução dela, nesse tempo que é tão difícil, quer dizer, para além de você acalentar, tem alguns momentos que você vai ter que botar o dedo na ferida, vai ter que fazer o que também é nosso papel, né? Como quem produz arte e cultura, é trazer a lucidez, né? Então, realmente a gente está vivendo um tempo muito difícil, desafiador, mas um outro ponto positivo é esse diálogo que a gente também estreitou, né? Porque quando você também não tem mais a fronteira, né? Você não tem mais que pegar um avião para estar em algum lugar, né? Você também consegue conversar com muito mais pessoas e estreitar esse diálogo. Mas é claro que não substitui o fato de a gente estivesse no palco agora do Teatro Amazonas e depois a gente ia sair, a gente ia comer um peixe e a gente ia conversar sobre tudo isso e talvez disso ia sair muito mais coisa, né? É claro que não substitui, mas tem sim uma diversificação, uma expansão importante, né? E até a própria criação do fórum. Quer dizer, a gente entendeu que se a gente não se coletivizasse, né? Tem um amigo músico aqui, tem um verso de uma música dele que ele brincou: a gente se reúne ou a gente se extingue. Que é isso. Ou a gente se reúne ou a gente se extingue. Então é isso, assim, por mais encontros como esses e a gente entender que vai ser na base da parceria, da construção coletiva, do intercâmbio e da criação, apesar de todas as dificuldades, que a gente vai conseguir passar e atravessar esse momento tão difícil. Obrigada. Isso aí. Eu que já tenho muitas décadas nessa vida e já passei por várias tentativas e conversas de união, de vamos nos unir, a classe, não sei o quê, todas frustradas. Fiquei feliz, né, com o Fórum está comemorando 1 ano já, e todas as conquistas, e essa união que parecia uma coisa totalmente impensável, que está acontecendo agora, que houve essa necessidade, e as pessoas, por isso, a partir disso, estão se unindo e estão conseguindo ter força com relação ao governo, a verbas, a lei de incentivo, e isso eu espero que continue e se fortaleça cada vez mais. Né? Aí tem outro, você me permite só um comentário? Eu queria fazer 2 comentários com relação à Luciana. Um pegando pelo final, né, que o fórum de ópera, dança e música de concerto, ele aconteceu porque nós estávamos todos mais ou menos desesperados tentando entender como que nós voltaríamos. Na hora que nós entendemos que nós não voltaríamos, ele propiciou uma coisa que normalmente não acontecia. Eu acho que essa troca de conversas, de experiências, de expectativas e de medos que os teatros e as orquestras do Brasil puderam fazer, acho que colaboraram muito, inclusive, com a qualidade e o resultado dos produtos culturais que nós conseguimos colocar, porque eu acho que todos eles não foram frutos de questionamentos individuais. Eles podem ter sido soluções individuais de cada um de nós, querendo fazer diferente do amiguinho, claro, né? Mas, claro que a gente vai querer fazer diferente do amiguinho, né? Não tem jeito, mas eles foram frutos desses questionamentos que foram feitos em conjunto, né? E que a gente entendeu que eles são muito bons. Eu só também queria, aproveitando uma deixa que da Luciana, que ela falou
que é importante manter a sanidade das pessoas. Isso conversa um pouco quando a Clara também falou da necessidade de conversa com os nossos próprios artistas. Nós estamos conversando aqui entre nós e muito do que nós falamos, nós sabemos do que nós estamos falando e às vezes o público não sabe. Então, eu só queria dar 2 exemplos. Por exemplo, a gente fala muito da gravação, da captação, né? Parece tudo muito fácil. Mas quando você grava uma orquestra de 60 pessoas no palco e você grava 1 minuto de 60 pessoas, você gravou 1 minuto. Né? Na hora que nós temos que fazer a mesma coisa com as pessoas nas suas casas, nós temos 60 pessoas gravando 1 minuto. Então, aquilo que era 1 minuto de trabalho já se transformou em 60. Né? Ele é multiplicado, assim, aquela edição de 10 minutos que você faz de uma música que você gravou todo mundo junto, ela é 10 vezes 60. Então, ela acaba consumindo um tempo e, logicamente, uma energia e um custo que é muito maior do que as realizações ao vivo. Então, às vezes, as pessoas nos veem na tela de uma maneira assim, nossa, como eles fizeram bonito, mas essa coisa de gravar cada um em casa, que foi as primeiras opções que a gente teve, elas são extremamente trabalhosas e extremamente custosas nesse sentido. Então, elas não têm uma vida longa. A gente sabe que essa não pode ser uma coisa para sempre, porque ela vai ter que ser outro formato. E quando a Luciana falou de manter a sanidade dos nossos artistas, eu percebo que os nossos artistas, as pessoas são pessoas, né? Eu tive situações que refletem muito o que acontece em cima do palco e a gente não percebe, de pessoas que participaram da mesma gravação, assim, mas ela apareceu 2 segundos e eu só apareci 1. Né? Entende? Que é a mesma coisa. Eu estou na fila de trás, eu quero estar na fila da frente, mas e o meu, né? Então, ser humano é ser humano, independente da plataforma que nós estivermos convivendo. Então, isso assim, só para né, conversar um pouco com as pessoas que podem estar nos ouvindo, que apesar de nós sermos artistas lindos em cena, nós somos seres humanos aqui por trás também, com muitas dessas demandas. E como a Luciana falou de ter muita conversa, e a Luciana falou da sanidade e a Clara falou da interlocução, ela foi muito necessária e se transformou numa coisa, acho que muito mais corriqueira do que era anteriormente. Também tem isso. Passei a bola. Passou a bola para quem? Quem quer conversar? Para quem quiser falar. Agora vocês estão livres para se perguntarem ou para... Eu tenho uma pergunta para a Alejandra. Gostaria de conversar com a Alejandra. Né? Com relação à pesquisa que você fez, né? Que, logicamente, você falou que nem todas as pessoas que responderam, aquelas pessoas dedicadas ao público de ópera. Né? Foram pessoas de público de rock, de música de concerto, de diversos. Que impacto tem isso para você nesse exato momento? Como você decodifica o que isso traz como indicação para o teu trabalho especificamente? Cada um aqui vai ter um, mas para você, como você entende o que é, já que a gente tem esse universo de pessoas que querem a ópera, mas pessoas que têm outros universos, e como a Luciana falou, nem todo mundo que a gente conquistou aqui na tela vai se transformar em público presencial. Isso, para mim, é claríssimo. São 2 universos de pessoas quase distintos. Nós vamos ter que trabalhar com 2 universos de pessoas. Então, o que essa informação do que as pessoas consomem na tela impacta para você na tua programação? O que você imagina disso como impacto? Bueno, Abel, en cuanto a programación, como Hola es una red de teatros, nosotros no programamos directamente, pero sí... No para Hola, para você, Alejandra. Ok, vale. Nosotros, igual quiero enlazarlo un poco de cuál es el rol de Hola en esta situación, digamos. Los teatros han estado con tanta contingencia que solucionar, que nuestro rol es articular y tener de repente una mirada distinta, panorámica, conectarlos con otras miradas en otros países, que es lo que hemos hecho durante la pandemia, sacarlos quizás del día a día, que nosotros estamos como ópera, ballet, música clásica, y tratar de abrir la mirada. Entonces, para mí, este insumo, que es esta pesquisa, esta encuesta, te pega un poco, nos golpea, porque dice, el público del futuro, como decía Luciana, no está en nuestros teatros, está en los videojuegos, está en el reggaetón, está creando, y con esto quiero meter una variable en la discusión, que nosotros tenemos una visión
unilateral de programar. Yo teatro programo. Yo cuando estaba en el municipal, 11 años trabajando ahí, programé 11 años la programación de niños. Pero los niños hoy en día quieren crear. Los niños están en el videojuego porque ellos quieren construir. ¿Cómo nosotros como teatro vamos a conversar con las futuras generaciones que son creadores gracias a la tecnología? Ese es nuestro desafío del futuro. No si vamos a, en mi opinión, no si, obviamente tenemos que grabar mejor, tenemos que comercializar. El 85% de la gente que encuestamos está disponible a pagar entre 5 y 15 dólares. México es el que más está dispuesto a pagar. Entonces, la gente está dispuesta a pagar. ¿Cómo nosotros vamos a comercializar? Entonces, son tantos los desafíos que abre el paradigma de la transformación digital, de los millennials, de los centennials, de los Z, nativos digitales que ya son creadores de por sí, se habla incluso, Abel, del concepto de prosumidores. Ya no eres consumidor, eres prosumidor. Tú tomas algo y lo transformas y lo creas. Entonces, ¿cómo nosotros como teatro estamos trabajando con eso en las nuevas generaciones? Nos estamos haciendo cargo de que son distintas. Entonces, para mí, esta encuesta lo que hace de alguna manera es como abrir la mirada y sacarnos de nuestro ombligo, tendencia natural a seguir en nuestro ombligo, porque nos conocemos, digamos, llevamos en esta industria muchos años, Augusto, Luis, nos conocemos de 20 años ya. Entonces, tratar de salir un poco y, ok, ¿dónde están los chicos? ¿Dónde está ese nuevo público? Están en los videojuegos. ¿Y qué música tiene el videojuego? Tiene reggaetón, tiene trap, tiene pop. Entonces, creo que es una alerta enorme lo que está pasando y no sé qué tanto nos estamos como haciendo cargo desde nosotros, desde nuestra... puede sonar duro quizás decirlo, pero he trabajado en temas de nuevos públicos desde que tengo 22 años y partí en el liceo, el Gran Teatro del Liceo Barcelona. Es mi área de expertise, digamos. Entonces, me ha tocado ver la evolución y hoy en día estamos a un nivel crítico. Muy bien. Augusto. Posso comentar? Pode. É porque é isso que ela... quando a gente fala desses novos públicos, eu sou mãe de 2 adolescentes também, fico observando, assim, é muito mesmo difícil você trazer para alguma coisa, né, totalmente nova. Estão tentando se relacionar também por meio da tela. Mas eu penso que não só pensando em adolescentes, em jovens, em novos públicos, no sentido de que a gente precisa formar, né, novos públicos, mas também é mais do que a gente decifrar a tecnologia, sabe? É a gente conseguir cumprir o desafio de saber ser representativo do tempo dessas pessoas. Quando a gente fez a temporada de ópera online no ano passado, que foi uma das saídas, né, que a gente encontrou, que nós não conseguimos fazer uma montagem, mas fizemos uma temporada online e tivemos um webinário com uma curadoria do Nelson Kunze e da Flávia Furtado, que foi bem interessante, porque a gente trouxe assuntos que estão aí purulando e que a gente, de alguma forma, precisava dar assento. E foi uma coisa que em todas as mesas, isso foi recorrente, a necessidade da ópera conseguir contar do seu tempo, dela abrir espaço para os novos autores, dela saber contar a história deste tempo, dela conseguir ser representativa desse tempo. Então, é desafiador, não acho que a gente tenha que dar as costas para os clássicos, claro que não, né? Assim, a gente precisa deles, mas a gente precisa, sim, estar aberto a uma nova linguagem que dê conta desse tempo de hoje. Eu acho que é só assim que a gente vai conseguir, para além da gente decifrar o lugar do digital, que é por onde, né, assim, né, eu com os meus filhos, se eu quiser falar com eles, eu tenho que entrar atrás da aula deles, entendeu? Para eles me perceberem, né, entrar. Então, assim, é mais do que isso, é saber dizer o que faz sentido para eles. Né? Para um novo público, a gente... Coincido, la preocupación es la misma, sí, siento que sí, que tenemos que preguntarnos esas cosas.
siento que tenemos desafíos por delante en torno a esos temas. Coincido de que hay algo de que la experiencia del niño tiene que ser creativa. De hecho, hasta el año pasado en el Colón se hacía la colonia de vacaciones de niños para 5 o 6 años, y era realmente increíble. Durante 15 días los niños creando sus propias escenografías, creando sus propios trajes, entrando en el mundo de la ópera desde otro lugar, no del lugar pasivo y contemplativo. Pero yo quiero pararme en un punto que me parece que sigue siendo el esencial a la hora de que alguien se transforme en público o no. Y es, hay una experiencia fundante. Tiene que haber una primera experiencia que te conmocione. Y eso realmente entiendo que el público adolescente o joven consume otros géneros, pero realmente creo que la experiencia que te va a conmover o que te va a mover de tu lugar o que te va a interesar por la ópera, tiene que ser una experiencia verdadera y lírica. Es decir, nadie va a empezar a consumir ópera por ver un videíto de minutos que tenga que ver con el rap. Discúlpenme, no lo creo. Creo que tiene que haber una experiencia conmocionante, una experiencia artística que cualquiera la viva, que te abra la puerta de ese mundo. Y eso me parece que es el mayor desafío, lograr que muchos jóvenes, adolescentes, y posiblemente mejor que sean niños, vivan esa experiencia. Creo que ese es el desafío mayor que tenemos como teatros. Lograr que los estudiantes, los escolares, los chicos que van a secundaria, vivan la experiencia artística, no de una ópera, bueno, o sí de una ópera, porque hay algo que es implacable. La ópera no ha perdido actualidad. Hace 400 años que la ópera existe. Y hoy estamos hablando por Zoom de la ópera. Quiere decir que la vigencia de la ópera es inexcusable. Lo que tenemos que lograr es que la gente viva esa experiencia. ¿Que hay muchos caminos para llegar? Creo que sí. Y creo que las redes son una llave importante. Y creo que la producción, todo lo que dice Alejandra es verdad. Pero en un punto, lo único que logra enamorarte de la ópera es la experiencia fundante de la ópera. Y eso sigue siendo, desde hace 400 años, una verdad. Y es lo que lo hace un arte que trasciende las épocas, un arte clásico, un arte que se renueva y que tiene diálogo constante con cada época. En la previa, ya redondeo, mi última palabra, en la previa a este Zoom hablábamos cuando íbamos llegando de Monteverdi, de las óperas del siglo XIX, del poco de que Brasil está produciendo en este momento estrenos de ópera, como ninguno en América Latina, las nuevas creaciones de Ripper. El festival abrió con una nueva producción hecha especialmente para el formato de cine. Quiere decir que creación hay. Quiere decir que nuevas versiones, nuevas puestas de los títulos de repertorio también. ¿Por qué se da eso? Se da porque el género está vivo. Tenemos que sostenerlo vivo. Y lo que lo sostiene vivo es esa experiencia. Me parece. Sí, estoy completamente de acuerdo, Augusto. Yo creo que son estrategias complementarias, no exclusivas. Y hacernos ciegos de que la tecnología puede ayudar a mantener en el periodo de la adolescencia, sobre todo a los niños hay que llevarlo con sus padres de pequeños a la sala
totalmente. Pero la adolescencia es un periodo donde los pierdes, y los pierdes en todo sentido. Entonces, es ahí donde agarran los celulares, ellos crean, hacen sus videos, hacen videojuegos. ¿Por qué la ópera? ¿Por qué no tenemos un programa de videojuego donde se vaya a la ópera y se construyan escenografías virtuales? Y después los chicos cuando tengan 20 años van a volver a la sala. O sea, estoy totalmente de acuerdo. Pero tenemos que hacernos cargo de estrategias complementarias, y lo que nos ha enseñado la pandemia y por la aceleración digital que hemos estado inmersos es que podemos convivir con formatos híbridos. No vamos a dejar jamás las salas ni lo presencial, pero no podemos perder lo que hemos aprendido en digital. Bien, Abel, quer falar algo? Eu queria pegar esses dois ganchos da Alejandra e do Augusto, mas eu também queria colocar as coisas, talvez, eu vou falar uma coisa, mas eu quero colocar dentro de universos. Eu acho que existem ações, eu não estou criticando, mas assim, para defender a minha próxima fala, tem ações que fazem mais sentido em determinados cenários. Nós aqui estamos falando de grandes teatros de ópera do Brasil, né, e da América Latina, estamos falando do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, estamos falando da Fundação das Artes de Belo Horizonte, estamos falando do Teatro Colón, do Teatro Amazonas, que são referências da linguagem ópera e que tem que apresentar soluções compatíveis com a sua estrutura e vamos entender de uma certa maneira o seu público-alvo, que pode ser variado. Depois que eu deixei a direção do Teatro Municipal de São Paulo, em 2012, eu me concentrei muito na criação do que eu chamo de fábrica de óperas na Unesp, que era uma maneira de criar uma prática e um desenvolvimento da linguagem, não só para os alunos de canto da universidade, mas para os alunos de regência, para os alunos de piano, trabalharem como repetidores, e com o passar do tempo, dentro da universidade, que é uma escola de artes, eu acabei, a fábrica de óperas acabou trazendo para dentro de si os alunos de artes plásticas e os alunos de teatro. Foi inevitável que essas pessoas todas quisessem chegar, eles querem fazer, então foi inevitável chegar perto da ópera. E teve um momento específico que eu perguntei para alguns, eram 6, 7 alunos do curso de teatro e do curso de artes plásticas, eu perguntei, mas o que vocês estão fazendo aqui na classe de ópera? Eles falaram, nós somos a cota Broadway. Né? Então, assim, era uma reserva, porque eles eram esses alunos que gostavam dos musicais da Broadway. Então, e a coisa mais próxima que eles tinham dentro da universidade era a ópera. Então, eles vieram para a ópera. Só que essa história deles e as óperas que e dentro da faculdade, que é uma coisa que eu defendo, que eu faço as óperas em português na faculdade, eu as traduzo, né? As que não são inéditas eu traduzo para português, exatamente por causa do público que eu tenho no entorno da faculdade, né? Na universidade, as pessoas que estão em volta da universidade que vêm assistir, e são pessoas que não estão acostumadas, então criou um público específico de pessoas que não iam normalmente num teatro de ópera, mas passaram a vir nos espetáculos da universidade porque eram cantados em português. Né? E fazíamos normalmente as comédias, então, e esses alunos, e eu colocava nas óperas da faculdade, eram os próprios alunos que dirigiam, eram os próprios alunos que tocavam, então eles trouxeram muito da linguagem do musical para dentro do espetáculo de ópera que nós fazíamos. Uma das meninas era coreógrafa, então Janisky que tinha coreografia de musical, né? Sora Angélica tinha coreografia de musical, por mais dramática que fosse. Então, eu concordo com a Alejandra e com o Augusto que existe uma criação do repertório, mas tem uma interlocução de linguagens também, que são modernas nesse sentido, concordando com a Luciana, que elas podem coexistir, e para mim o musical nada mais é do que o neto da ópera, né? Se nós tentarmos de verdade colocar uma diferença entre ópera e musical, a gente não consegue, porque aquilo que o Augusto falou contempla as 3 coisas, canto, dramaturgia e música. Então, a gente pode entender até como mercadologicamente o musical é desse espaço de mercado, a ópera é daquele espaço de mercado, mas esses garotos trouxeram para dentro da fábrica de óperas uma intersecção de linguagens, inclusive porque eles não tinham a tradição da ópera. Eles queriam colocar um espetáculo cantado no palco. Então, ao cantar em português, ao permitir um conjunto de coisas, eu tenho uma coreografia que eu faço no Janisky, que desde que eu traduzi ela muitos anos atrás, o Luiz conhece. Então, isso permite um outro tipo de envolvimento, que mesmo com o repertório tradicional, essas pessoas se sentiam
sentiam-se um reflexo delas. O público que vinha assistir por causa desses outros, assistia uma ópera como uma possibilidade de um espetáculo que ele se enxerga em cima do palco. Não estou defendendo que isso deva ser feito no Teatro Colombo, no Teatro Manaus, não é isso, assim, mas acho que nós temos diversos universos na produção de ópera, que não são só os grandes teatros, e muitas vezes as pequenas companhias, eles querem almejar ser um teatro grande e não precisa. Acho que talvez existam várias pequenas companhias e várias pequenas ações de ópera que podem, sim, com outra visão, colaborar para que esse público seja expandido. Porque depois que as pessoas têm esse contato com o primeiro espetáculo que não conhecia, assiste o primeiro, assiste o segundo, o terceiro ele vai assistir no Teatro Municipal e vai poder assistir uma ópera, digamos, mais tradicional, porque já vai ter interagido com essa linguagem e se sentir dono dela de alguma maneira. Né? Ótimo. Clara. Então, Fernando, deixa eu complementar aqui só um pouco das falas, né? Porque quando a gente fala assim dos novos públicos, que a gente de certa forma trabalha para um público muito específico, e quando eu falei que a gente tem que expandir, são exatamente esses públicos, e principalmente as crianças e os jovens, que são o nosso novo público, né? E aí eu concordo plenamente, porque eu acho que esse universo digital também trouxe para as instituições novas linguagens e trouxe uma possibilidade de interdisciplinaridade. Então, você também aprende a trabalhar a parte educativa e se utilizar dessas vertentes para motivar esses jovens. Eu sempre falo que quando você se identifica uma coisa e quando você dialoga, e o Augusto falou muito bem, com a sua comunidade de entorno, é muito mais fácil você democratizar o acesso e você criar este novo público. E aí a gente, no Teatro Municipal, a gente criou, frente à pandemia, um setor educativo que está destinado a justamente pensar nessas novas ações. E aí a gente vem pensando justamente na elaboração, por exemplo, de cartilhas em realidade aumentada, onde você consegue fazer com que as crianças vejam dentro de um livro, que é uma coisa habitual, o universo digital, e consiga interagir com aquele conhecimento, né? Uma outra ação que a gente vem pensando e desenvolvendo é justamente trabalhar com adolescentes na criação de maquetes. A gente sabe que os nossos cenários, eles partem de maquetes, de pequenos projetos. Então, por que não esses jovens, dentro das suas disciplinas escolares, como matemática, como artes, desenvolverem a maquete dos seus cenários? Porque aí eles conseguem entender a interlocução dessas atividades, né? Então, eu acho que é isso, é muito aprendizado, e que a gente tem nesse momento que a gente aprendeu até a força, se redescobriu, né? Essa força dentro das nossas instituições, que a gente realmente tem que utilizar essas linguagens para cada vez mais democratizar o acesso aos nossos teatros, né? Porque eu concordo com a Alejandra, a gente tem que pensar nessas crianças, nesses jovens, que daqui a alguns anos vão não só renovar os nossos corpos artísticos, mas vão ser o nosso público mais latente, né? mais presente. Obrigado, Clara. Eu acho que a gente, infelizmente, já vai ter que encerrar. Eu queria agradecer muito a presença de todos vocês, Abel, Alejandra, Augusto, Clara e Luciana. Acho que foi uma conversa muito rica, acho que tem muitos temas que a gente vai parar para pensar mais daqui para frente. Um abraço a todos vocês e muito obrigado. Obrigado. Graças.